Olá, Cris. Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Muito bom dia. Eu quero começar a coluna dessa semana falando um pouquinho de história. Há 100 anos, o mundo conheceu aquela que é considerada até hoje a maior pandemia que a humanidade já enfrentou. Estou falando da gripe espanhola, que matou em 3 anos entre 50 a 100 milhões de pessoas. Existem algumas divergências nos cálculos, mas de qualquer maneira é um número realmente significativo. E na época, esse tanto de gente morta representava 5% da população mundial. Cabe aqui um registro importante. Essa gripe, a gripe espanhola, tem esse nome não por ter começado na Espanha. A teoria histórica hoje mais aceita é que o vírus começou a sua disseminação nos Estados Unidos. E como na época o continente europeu enfrentava uma guerra, quando os soldados norte-americanos foram mandados para a frente de batalha, eles levaram para lá o vírus, né, e disseminaram a doença por todo o continente. Mas por que então a gripe se chamou espanhola? Porque como os países europeus estavam em guerra, a imprensa estava sob censura. E como a Espanha não estava na guerra, a imprensa espanhola não estava, portanto, sob efeito da censura e podia diariamente dar a notícia de uma gripe muito forte que estava matando as pessoas. Por isso ela ficou conhecida como espanhola, apesar de não ter surgido lá. Bem, feito esse registro, vamos voltar aqui ao nosso tema. No Brasil, a gripe espanhola matou cerca de 35 mil pessoas em 3 anos. Veja bem, ela não matou 35 mil pessoas em 3 meses, mas em 3 anos. Aqui em Campinas, calcula-se que o total de mortos foi de 209 pessoas. 100 anos depois, o mundo enfrenta novamente uma nova pandemia do Covid-19, que afeta a vida cotidiana de bilhões de pessoas por todo o mundo. Porém, se a gente for considerar em termos de vítimas, essa pandemia não tem sido tão fatal como a gripe espanhola. Nós temos em todo o mundo quase 15 milhões de casos confirmados e 609 mil mortes. Isso não significa que temos de relaxar as medidas de segurança, como isolamento social, não provocar aglomerações, sempre usar máscaras e lavar muito bem as mãos. A comparação que eu estou fazendo aqui é para mostrar como a ciência evoluiu bastante a ponto de sabermos hoje que medidas simples podem evitar o contágio de doenças muito perigosas, que é o que está acontecendo. O que queremos dizer é que essa doença ela pode ser enfrentada com o mínimo de perdas de vidas. E isso não é nenhum milagre. Alguns países pelo mundo têm alcançado essas metas, e eu nem vou aqui citar países europeus que sofreram bastante com a pandemia. O Vietnã, por exemplo, que foi um país que por 50 anos enfrentou 3 guerras, não registrou nenhuma morte pela Covid, apesar de ser um país bem populoso, com 90 milhões de habitantes. Outro exemplo aqui do nosso lado é a Argentina, que tem 130 mil casos confirmados e 2.300 mortes, números bem mais baixos do que o do Brasil. Porém, aqui no Brasil, no momento em que esse programa vai ao ar, nosso país já registra oficialmente mais de 2 milhões de casos e mais de 80 mil mortos, isso sem contar as subnotificações. E isso em apenas 4 meses, entre o anúncio dos primeiros casos e das primeiras mortes. Ou seja, mesmo com todo o desenvolvimento da ciência, mesmo com o Brasil tendo instituições científicas muito sérias e respeitadas pelo mundo, como o Instituto Butantan e a Fiocruz, essa pandemia no nosso país tem se mostrado muito mais letal do que a gripe espanhola. E qual o motivo disso? É porque nós, o povo brasileiro, somos por natureza um povo indolente, ignorante, somos um povo que não tem jeito mesmo, somos desobedientes a normas e a regras? Não é nada disso. A causa para essa pandemia estar fazendo um enorme estrago na vida do nosso povo tem um outro motivo. E o motivo básico é o seguinte: no projeto de país que a classe dominante brasileira tem, ela abdica de qualquer tipo de responsabilidade ou preocupação com o destino do povo. Essa despreocupação com o destino do nosso povo se manifesta de várias formas. Por exemplo, fazendo uma reforma trabalhista que quer legalizar condições de trabalho informais e precárias, que destrói empregos qualificados na indústria e bota milhões de trabalhadores para virarem empreendedores, um nome bonito que esconde, na verdade, formas precarizadas de trabalho e de autoexploração. Outro exemplo dessa despreocupação é fazer uma reforma da Previdência que vai obrigar muita gente do nosso povo a trabalhar até morrer sem ter o direito de se aposentar.
A pandemia, portanto, só veio mostrar com cores ainda mais vivas essa despreocupação completa da classe dominante brasileira com o destino do povo brasileiro. Aliás, é importante dizer que grande parte dessa classe dominante do nosso país nem mora mais aqui no Brasil. Ela mora nos Estados Unidos ou em Portugal. O Brasil, para ela, se transformou numa mera plataforma para ela explorar, saquear e acumular capital que ela manda depois para fora. Ela transforma a nossa vida aqui no Brasil no inferno para ela viver sem maiores preocupações em outros países. É essa postura de despreocupação mínima com o destino do país e do povo que faz o governo Bolsonaro tomar as medidas que ele toma. Bolsonaro é a expressão brutal dessa nossa classe dominante. Quando ele sabota as medidas de isolamento e de prevenção contra a propagação do vírus, quando ele diz que essa pandemia não passa de uma gripezinha, quando ele acha que receitando cloroquina vai resolver o problema da pandemia, o que a ciência tem demonstrado que não é verdade, quando ele diz que não está nem aí para o total de pessoas que vão morrer, quando ele ironiza dizendo que não é um coveiro, quando ele demora na liberação de uma merreca de R$600 auxílio emergencial, enquanto libera 1 trilhão para os banqueiros, entre tantas outras barbaridades, o presidente expõe sem nenhuma vergonha o projeto de país que a classe dominante tem para o nosso povo. E por mais que ele diga o contrário, Bolsonaro governa para os mesmos de sempre, a elite econômica e financeira do país, que é cúmplice da desgraça que assola o nosso povo, que é cúmplice de um projeto de país que não aceita nenhum avanço ou reforma social para atenuar as graves consequências da desigualdade social que eles próprios criam com seu projeto neoliberal. De uma elite que é cúmplice dessas 80 mil mortes causadas, em boa medida, pela aceitação da irresponsabilidade de um governo que pratica um verdadeiro genocídio contra o povo brasileiro. Só para a gente ter uma ideia do que é essa elite, os cinco homens mais ricos do Brasil têm uma fortuna igual a 100 milhões de brasileiros mais pobres. E isso não foi conseguido porque eles são mais espertos, inteligentes ou aproveitaram como nenhum outro mortal as oportunidades de negócios. São ricos porque o poder econômico deles os levam a ter poder político semelhante. E com o poder político eles influenciam as decisões do Estado, eles influenciam as leis que são aprovadas no Congresso, que são favoráveis aos seus interesses. O Brasil tem se aproximado cada vez mais de uma hora decisiva. Se nós, o povo, quisermos ter uma vida minimamente digna e decente, com emprego, salário, direitos sociais, acesso à saúde e educação, entre outras coisas, nós vamos ter que ir para cima desses caras. A continuar a situação que está hoje, não vai caber mais 2 Brasis, um dos ricos e poderosos e outro de nós, o povo trabalhador, que não aguenta mais viver como escravos num país que tem se transformado num inferno na terra. Acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.